Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo e esse é o primeiro vídeo de uma série muito especial que eu já queria fazer há algum tempo sobre os atributos de Deus. Bem, os atributos de Deus são as suas características ou as qualidades de Deus. Qualidades que Ele mesmo nos permitiu conhecer, mesmo sendo um Deus tão infinito. Esse conhecimento de Deus, a princípio, nós conhecemos através da Bíblia, a Palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus revelando-se ao homem enquanto o plano da redenção é executado através da história da humanidade. Porém, eu creio que conhecer a Deus e seus atributos não deve ser somente através de um conhecimento intelectual, mas também um conhecimento experimental. Imagine um destino, um país, um lugar que você sonha em um dia conhecer. Com certeza você já deve ter visto fotos e vídeos a respeito desse lugar, mas nada se compara a visitar esse lugar e contemplar esse destino com seus próprios olhos e experimentar as suas maravilhas. Com Deus é da mesma forma. Eu conheço porque a Bíblia diz quem Ele é e existem diversas afirmações sobre quem Deus é, mas somente quando eu leio e percebo o Espírito Santo revelando as qualidades de Deus é que eu tenho essa experiência de coração aquecido. Assim eu fico totalmente maravilhado, constrangido e cheio de devoção a Deus. O objetivo então dessa série de vídeos é conhecermos mais a Deus e assim permitir que tal conhecimento nos faça mais quebrantados, mais maravilhados, mais apaixonados pelo nosso Senhor. Hoje eu gostaria de começar falando sobre a independência de Deus. O Wayne Grudem ele define a independência de Deus da seguinte forma: Deus não precisa de nós nem do restante da criação para nada, porém tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. A Bíblia ela afirma em diversas passagens que Deus ele é absolutamente independente e autossuficiente. Por exemplo, lá em Atos capítulo 17, do verso 24 e no verso 25 também, Paulo diz aos homens de Atenas o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Voltando no Antigo Testamento, Deus pergunta a Jó: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Em Salmo 50, Deus ainda diz: conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Se você acha então que Deus criou todas as coisas e criou os seres humanos porque ele se sentia só e porque era carente de companhia, então você está equivocado. Se isto fosse verdade, então Deus ele dependeria da criação como um pintor depende dos seus quadros para ser reconhecido como um artista, para ser feliz e para ser realizado. A grande verdade é que Deus não precisa de nós, Deus não precisa das nossas músicas, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nada nosso. Moisés, no Salmo 90, nos mostra que Deus, na verdade, Ele sempre existiu. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Entendemos então que, mesmo sem a criação, Deus ainda assim seria totalmente justo, eternamente amoroso, eternamente poderoso, porque Ele é o Criador e nós somos Suas criaturas. Tudo pode morrer num instante, mas Deus existe eternamente. Agora veja como Cristo nos ajuda a entender esse conceito. Em João 17, Jesus ora a Deus Pai pedindo: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E mais adiante, Jesus continua: A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aqui nós entendemos então que havia amor e comunhão entre o Pai e o Filho muito antes da criação. Aliás, a Bíblia sugere que entre as pessoas da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre houve e sempre haverá amor, comunhão e comunicação. O fato de Deus ser três pessoas, mas um só Deus, significa que não havia solidão e nem mesmo carência. Jesus ele não apenas nos ajuda a entender quem Deus é, mas como também é o nosso maior exemplo de como precisamos ser dependentes de Deus. Aliás, a glória do Evangelho é exatamente essa,
Que Jesus, sendo Deus, ele abriu mão dos seus direitos de ser igual a Deus e se tornou servo. Viveu entre nós uma vida totalmente dependente do Deus Pai. Jesus afirmou isso quando disse que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Veja, isso aqui é impressionante. Cristo, que sendo Deus, é igual a Deus, ou seja, ele é independente, vem até nós, assume a forma humana, torna-se servo e é obediente até a morte de cruz, demonstrando a sua completa dependência de Deus Pai. O Deus independente ter se feito dependente é um fato tão constrangedor, que tem o poder de transformar o mais orgulhoso dos homens e torná-lo exatamente como Jesus, totalmente dependente do Deus Pai. Saber então que Deus é independente pode fazer eu e você nos perguntarmos: se Deus não precisa de nada, então será que nós temos alguma importância? A resposta é sim, nós temos. Nós temos importância porque Deus nos criou e determinou que seríamos importantes para Ele. Mesmo sendo totalmente independente, nós, suas criaturas, podemos glorificar a Deus e dar a Ele alegria. A verdade é que Deus, ele não precisava nos criar, mas Ele decidiu fazê-lo numa decisão totalmente livre. Ele decidiu que nos criaria para glorificá-lo. Sobre dar alegria a Deus, o profeta Sofonias profetiza a respeito do futuro do povo de Deus, dizendo o seguinte: Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará, Ele se regozijará em você com brados de alegria. A verdade é que Deus não precisava de nada, Ele não precisava de nós, porém Ele resolveu livremente nos criar e resolveu ter prazer nisso. Ele escolheu enviar Jesus, seu único filho, que livremente escolheu um caminho de total dependência do Pai. E esse mesmo Jesus, ele assume o nosso pecado, ele assume o nosso lugar na cruz e nos traz de volta a comunhão com Deus e nos permite dar alegria ao seu coração novamente. Entender a independência de Deus, então, é extremamente importante para a vida cristã, porque Deus se fez dependente. Isso, com certeza, vai nos encher de humildade, paz e satisfação. Eu quero então que você se lembre que acabamos de aprender com Jesus. Se Ele, sendo Deus, precisava depender do Pai para tudo, por que eu e você achamos que conseguimos viver uma vida de outra forma? Nós deveríamos nos chegar a Ele todos os dias, desejando sermos cheios do Seu Espírito, dependendo dEle como crianças pequenas dependem dos seus pais. Qual que deve ser a nossa resposta perante esse atributo, a independência de Deus? A nossa resposta deve ser nos tornarmos cada vez mais dependentes dele. E eu quero estimular você a orar sobre isso todos os dias, até que o seu coração seja tomado por essa verdade. Você pode lembrar dos conceitos que foram passados, dizendo: Pai, o Senhor não foi criado, não teve princípio e jamais terá fim. Viveu sempre em comunhão com o Filho e com o Espírito, e nessa comunhão perfeita resolveu me criar e vir ao meu resgate. Obrigado porque através do seu Filho Jesus eu posso voltar ao objetivo para o qual fui criado, que é viver totalmente dependente de Ti. Me livra da minha independência, Pai. Livra-nos da nossa independência à medida que Te contemplamos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se nesse canal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ele tenha um alcance maior. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.